Chegamos agora para ficarmos juntos até as 23 horas, comunicando a palavra de Deus, trazendo cristologia, trazendo assuntos importantíssimos referentes à palavra de Deus, a boas novas, a mensagem da cruz. Comunicação é minha, professor Josias Matos, falando diretamente de Belém do Pará, para o Brasil e para o mundo. Esta Vinde Live ela acontece segundas, quartas e sábados. Você ouve a Estação Vinde. Esta é uma rádio online, uma rádio, web rádio, que 24 horas está no ar, trazendo músicas abençoadoras, para abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, onde quer que você esteja no mundo. E este conteúdo que será produzido hoje também vai ser editado e ser postado no canal que trabalha com vídeos, certo? O canal YT está à sua inteira disposição e você pode acessar este canal, certo? É o canal Vinde, professor Josias Matos, canal Vinde, lá na plataforma YT. No programa de hoje nós estaremos tratando sobre um assunto interessantíssimo que está em 1 Tessalonicenses. É a 9ª lição deste projeto, que é a educação cristã continuada, em que a Assembleia de Deus desenvolve este projeto nas escolas bíblicas dominicais. Então hoje nós estaremos tratando deste assunto interessantíssimo que está em 1 Tessalonicenses 1. Nós temos aqui o assunto desta lição, deste estudo, características de uma igreja verdadeira. Nós temos um texto áureo que nos diz o seguinte: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operacidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1:3. Nós temos uma verdade prática que nos diz: a maior característica de uma igreja verdadeira são vidas transformadas pelo Espírito Santo. Nós teremos tópicos e subtópicos. O primeiro tópico é a carta, o segundo tópico, as marcas da igreja, e o terceiro tópico é a verdadeira conversão. Vamos entrar diretamente nesta lição a partir de agora. Eu quero apresentar para você os objetivos desta lição, que são compreender que devemos nos preparar para o encontro com o Senhor. Esta é uma realidade. Esta é uma verdade que nós temos que nos preparar para este grande encontro, para este grande dia, certo? Renovar a convicção e a expectativa da volta do Senhor Jesus. E um outro objetivo é permanecer submisso ao Espírito, para que Ele nos prepare para a chegada de Jesus. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esses são objetivos deste estudo, certo? E nós iremos aqui logo para a introdução, que nos diz o seguinte: nesta carta, Paulo lembra a acolhida que os crentes de Tessalônica, que os irmãos de Tessalônica, que a comunidade cristã de Tessalônica deram ao Evangelho. As circunstâncias difíceis em que ele pregou, e trata de alguns mal entendidos sobre o ensino da segunda vida de Cristo. A acolhida
que refere-se nesse primeiro parágrafo aqui, é que o evangelho chegou em Tessalônica, aos tessalonicenses, certo? Que se converteram ao cristianismo e eles absorveram esta verdade, eles entenderam esta verdade, eles viveram essa verdade e transmitiram esta verdade com muita segurança, com muita firmeza, e Paulo louvava o nome do Senhor por esta igreja frutífera e uma igreja saudável, uma igreja maravilhosa, a igreja dos Tessalonicenses, certo? O primeiro tópico é a carta, que está em 1 Tessalonicenses 1:1. Nela ouvimos os batimentos do coração de um pastor comprometido com a igreja. Paulo, muito aplicado, desde que ele nasce de novo, desde que ele tem um encontro marcante com Jesus no caminho de Damasco, a presença de Jesus, a glória de Jesus, a voz do Senhor Jesus, e ele ali tem este encontro, realmente ele nasce de novo. Então, ele, a partir daí, tem uma vida totalmente transformada. E aqui demonstra este coração pastoral, este desejo pastoral, este amor pastoral pela igreja, pelos irmãos, pelas comunidades que ele evangelizou, que ele pregou e que ele instalou igreja, certo, em muitas cidades e consolidou estas igrejas nestes lugares. Então, o primeiro ponto deste primeiro tópico, a carta, é autoria e data. 1 Tessalonicenses 1:1a. Paulo, Silvano e Timóteo. Embora o consenso seja que a autoria da carta pertence a Paulo, o próprio apóstolo menciona, além de si mesmo, Silvano e Timóteo como sendo coautores da epístola. Silvano é a versão latina do nome aramaico de Silas, companheiro de Paulo em sua segunda viagem missionária. Timóteo acabara de voltar de uma viagem a Tessalônica e trouxe a Paulo notícias da igreja. Podemos encontrar estas informações mais detalhadas lá em 1 Tessalonicenses 3:2-6. A data desta carta é do começo da década de 50, possivelmente 51 depois de Cristo. Isso a coloca como um dos primeiros livros do Novo Testamento. À luz das informações contidas em Atos 17:18, é possível deduzir que o apóstolo Paulo a escreveu durante sua estada de 18 meses em Corinto, certo? O segundo ponto deste primeiro tópico, que é a carta, é a cidade e a igreja. 1 Tessalonicenses 1:1. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Em a grande maioria das cartas de Paulo, sempre ele começava as cartas, mencionava nas cartas e destacava em suas cartas justamente Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma forma de demonstrar a sua crença, a sua fé, o seu serviço, a sua dedicação e a Deus, o Criador, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também um semeador, um disseminador da cristandade, do cristianismo, da cristologia que Paulo vivenciava em todo o seu ministério, pregava em todo o seu ministério, defendia em todo o seu ministério, inclusive morreu defendendo o cristianismo, né? Graça e paz a vós outro. A graça de Cristo, pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Cada palavra dita por Paulo sempre traz um fundamento extraordinário. Quando ele fala de graça e paz, ele realmente está demonstrando e fala também de escatologia, fala de salvação e paz só por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo entrou na Europa debaixo da orientação do Espírito Santo. Não tem como
evangelizar, ganhar almas, falar de boas novas, semear a paz, semear o amor, semear a união, semear uma boa semente, e que esta semente venha a cair em terra fértil, certo? E frutificar sem que haja a condução, a operação, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então Paulo entra na Europa orientado pelo Espírito Santo de Deus. De Filipos dirige-se a Tessalônica, distante 150 quilômetros. Geralmente estas viagens eram feitas de caravelas, de barcos, né? Como também andando de camelo pelo deserto ou pelo mar, certo? Pelo mar. E para você ter uma ideia, nós que estamos aqui no estado do Pará, uma distância de Belém de 150 quilômetros, nós podemos mencionar aqui Algodoal, faz parte da região de praias do Pará, certo? Também Maracanã, né? É uma distância da capital Belém, no estado do Pará, é uma distância de 150 quilômetros daqui para lá, como também de Peixe-Boi. Peixe-Boi também tem esta distância, né? Para você mensurar mais ou menos o que Paulo percorreu para justamente chegar lá em Tessalônica, tá bom? Era uma cidade de maioria grega, tendo entre os seus cidadãos alguns convertidos ao judaísmo. Eram chamados gregos devotos. Atos 17,4 é base para esta menção. O apóstolo escolhia os lugares mais estratégicos para o evangelho, para que o evangelho fosse propagado, né, com maior velocidade, certo? E é o caso de Tessalônica. A maior, mais influente, é a capital da Macedônia. E a capital da Macedônia. Quando viajava, ele passou por outras cidades, Anfípolis e Apolônia, mas foi em Tessalônica que se estabeleceu e pregou por mais tempos. A base para esta verdade está em Atos 17,2. Não significa, obviamente, que as demais fossem indignas do Evangelho. Paulo alcançava as maiores cidades e as transformava em centro de evangelismo na região. Na verdade, Paulo ele chegava nessas grandes metrópoles, mas o seu alvo eram todas as cidades ali da região, da área, certo? E a exemplo do que estou lhe falando, aqui, por exemplo, olha, para ele chegar lá em Tessalônica, ele passou por Anfípolis e Apolônia, que ficavam bem próximos. Contudo, a segunda viagem de Paulo, ele percorre várias cidades, certo? Aqui nós podemos encontrar ele saindo de Jerusalém, certo? Ele passa pela Síria, Antioquia, vai para Tarso, certo? Ele Derbe, ele Listra, Icônio, Antioquia também, da Galácia, ele vai a Troade, também Neápolis, Filipos, Anfípolis, Bereia, certo? E Tessalônica, né? Então, ele passa por várias cidades na segunda viagem, né? Na primeira também, certo? Passa por várias cidades. Então, aqui, quando se destaca que ele visualiza as metrópoles, mas sem dúvida nenhuma, o seu alvo também são as pequenas cidades, são os vilarejos, aonde havia uma alma preciosa. Paulo tinha sua visão voltada a alcançar esta alma preciosíssima. Esta deve ser a visão, o interesse,
o amor, a dedicação, o empenho por missões de todos aqueles que entendem que uma alma é preciosa, que uma vida é preciosa, que o sangue vertido na cruz do Calvário do Senhor Jesus, um preço precioso foi entregue em favor do pecador, em favor de almas, em favor de vidas. E isto ardia no coração de Paulo, e isto consumia a sua vida, a sua dedicação para justamente alcançar estas almas. E sem dúvida nenhuma, deve ser, tem que ser o nosso interesse quantos cristãos. Tem que ser o nosso interesse quanto alcançados por estas verdades, alcançados pelo Evangelho, transformados pelo Evangelho e pregadores desse Evangelho. Nós temos que também ter esta dedicação e este interesse em pregar o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. É a decisão do homem. É a decisão do homem. Então, justamente não significa, obviamente, que as demais fossem indignas do Evangelho. Paulo alcançava as maiores cidades e a transformava em centros de evangelismo na religião. Isto é extraordinário, isto é maravilhoso. Tessalônica, modernamente, tem o nome de Salônica e é a segunda maior cidade da Grécia, com 250 mil habitantes. Podemos compará-la ao estado de São Paulo, uma grande metrópole desenvolvida, uma metrópole muito bem estruturada e com 250 mil habitantes. O impacto da pregação cristocêntrica resultou em um número considerável de convertidos e uma igreja organizada, embora seja uma metrópole grande, uma metrópole extensa, certo? Não deteve a missão que Paulo desenvolveu em Tessalônica. Realmente foi de bom proveito ir para Tessalônica, conduzido pelo Espírito Santo, e foi uma semeadura produtiva para a honra e para a glória do Senhor Jesus. A relação do apóstolo com a igreja de Tessalônica era tão estabelecida que não havia necessidade de defender o seu apostolado, como fez em outras cartas. Lá, como falei anteriormente, os tessalonicenses, na igreja de Tessalônica, receberam com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação o evangelho, o cristianismo, absorver estas verdades, viver estas verdades, anunciaram, disseminaram, pregavam, davam testemunho desta verdade. Portanto, foi uma igreja muito produtiva, né? E Paulo não tinha dificuldades na relação com esta igreja. Paulo amava muito esta igreja, certo? É maravilhoso quando um pastor pensa na igreja que serve e diz: damos sempre graças a Deus por todos vós. É maravilhoso agradecer a Deus pela igreja que se pastoreia, pela comunidade que se congrega, pelos irmãos que estão ali unidos, crescendo na graça e no conhecimento, em nome do Senhor Jesus. Muitas participações. Quero destacar aqui Paulo Ferreira, um abraço especial, meu amigo. A irmã Dulce, que ela é fiel telespectadora da Vind Live. Muito obrigado pela participação. E na outra plataforma vertical, dezenas de pessoas que entraram, estão aqui conosco. Eu quero agradecer a todos que estão participando desta programação, nestas plataformas maravilhosas e abençoadas em o nome do Senhor Jesus. Então, damos sempre graças a Deus por todos vós. Né? Paulo menciona isto em 1 Tessalonicenses 1:2. Quanto tempo gastamos agradecendo pelos irmãos que Deus coloca em nossas vidas? É muito bom, é maravilhoso, certo? Vivermos em comunidade
e realmente agradecemos a Deus por dezenas, centenas, certo? 1, 2, 3, né? Não importa quantos são, a verdade é que nós temos que agradecer os irmãos que caminham conosco, que estão ombreados conosco, até mesmo aqueles que não nos conhecem, que fazem parte da nossa fé, certo? Mas que realmente intercedem por nós, porque existe algo na cristandade que é este compromisso de oração, intercessão, um pelos outros, certo? Nós intercedemos, nós oramos, mesmo não tendo contato, mesmo não conhecendo, e nós temos este compromisso de orar um pelos outros. Imagine aqueles que estão do nosso lado. Então, a dedicação deve ser maior, o compromisso deve ser maior, a irmandade deve ser maior, o amor deve ser o amor deve ser realmente compartilhado pessoalmente. Este amor que também nós devemos compartilhar com aqueles que estão distantes, né? Não haverá diferenciação neste amor. O amor tem que ser igual. O amor tem que ser verdadeiro, certo? De uns para com os outros, né? Até porque nós fazemos parte de um corpo que é Cristo, em que tem como cabeça um corpo que é a igreja, que tem como cabeça que é Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, temos que gastar tempo, certo? E temos que agradecer sinceramente aos irmãos que estão ao nosso lado, aos irmãos que estão nos ajudando, aos irmãos que estão nos auxiliando e ombreados conosco nesta caminhada. O terceiro ponto deste primeiro tópico, a carta, é o tema. 1 Tessalonicenses 1,10. E para agradardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo, a cada manifestação, a cada intervenção, a cada carta, a cada palavra, sempre nos traz o centro das suas cartas, certo? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Embora houvesse outros objetivos, o tema principal da carta aos Tessalonicenses é a esperança diante da volta do Senhor Jesus. Da volta do Senhor Jesus. Todos os seus 5 capítulos fazem referência à volta de Cristo e à importância deste evento para os santos. Agora você me pergunta, por que Paulo tinha tanta convicção, certo, destas verdades? Porque as revelações advindas do Eterno a Paulo foram revelações extraordinárias, foram revelações transcendentais, como alguém na sua própria sapiência, como alguém poderia transcrever, escrever, publicar, né, estas verdades tão extraordinárias que estão contidas nas epístolas de Paulo, senão pelo um contato direto com o divino. Então, por isso que Paulo tem esta convicção extraordinária na promessa da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o encontro que Paulo teve no caminho de Damasco com o Senhor Jesus, em que ele nasceu de novo, foi um encontro extraordinário de perseguidor da igreja para perseguido pelo amor de Cristo, tá certo? Então, de fato, o tema do retorno do Senhor Jesus é superlativo para o salvo, ok? Esta é a nossa esperança, como bem afirma o hino 300 da harpa cristã. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Certo? Maravilhoso este hino. A importância desta carta alcança os nossos dias
e aquece os nossos corações. Eu digo e repito, nós que somos cristãos, nós que professamos a fé em Cristo, nós que estamos neste caminho, nós que entendemos o Evangelho, nós que precisamos viver e transmitir este Evangelho, é de suma importância estudarmos as cartas do apóstolo Paulo. É muito bom. Eu falo que a Bíblia é uma biblioteca, certo? Aqui nós temos uma série de assuntos tratados, vemos aqui a história bíblica e etc. O Evangelho, portanto, ele trata muito, né, do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da vida dos discípulos, da vida dos apóstolos, da vida da igreja, e contam, nos trazem essas histórias extraordinárias. O Velho Testamento também, que vale como sombra do que viria a acontecer no Novo Testamento. Mas quando eu destaco as epístolas de Paulo, se faz necessário o cristão mergulhar, aprender, ler, certo? E praticar estas orientações, porque aqui estão verdades extraordinárias que nós necessitamos para a nossa condução no caminho, em virtude da revelação de Deus através do Espírito Santo nestas cartas. E estas verdades, elas nos norteiam para todas as áreas das nossas vidas. Se faz necessário nós estudarmos, lermos, consultarmos e aplicarmos em nossas vidas estas verdades das cartas do apóstolo Paulo. Certo? Então a importância desta carta alcança os nossos dias e aquece os nossos corações. Eu digo que se a exemplo de um assunto que nós tratamos lá em Filipenses, lá nos Colossenses, que era uma igreja pequena, uma igreja simples, uma igreja que realmente também aqueceu o coração do apóstolo para que ele escrevesse a carta à igreja de Colossos, certo? Eu digo que ela é tão importante, esta igreja pequena, que esta epístola extraordinária aos Colossenses chegou a mim e até você. Imagine se esta igreja ela fosse deixada de lado. Imagine se as demais igrejas não tivessem a importância devida que o apóstolo Paulo realmente vislumbrou, né? Teve esta ótica em olhar para esta igreja e dizer, não, nós precisamos consolidar esta igreja nestas cidades. Mesmo sendo grandes metrópoles e pequenas cidades, realmente houveram o destinatário destas cartas foram de suma importância. E o resultado disto é que chegou até mim e até você. Eu digo que onde houver uma alma vivente, né, no mundo, são alcançadas por estas verdades. Verdades extraordinárias. E o que eu refiro e destaco para que nós venhamos aprender e aplicar estas verdades das cartas de Paulo, principalmente daquilo que diz respeito a nós refutarmos outros evangelhos, heresias, tudo aquilo que venha nos tirar, nos roubar a nossa coroa. Certo? Então, por isso que se faz necessário nós consultarmos, nós aprendermos estas verdades. Tá certo? Então vamos aqui adiante. O mundo não a tem. O que é que está escrito aqui? Esta esperança pertence ao povo de Deus. Né? A importância desta carta alcança os nossos dias e aquece os nossos corações. Essa esperança pertence a nós, ao povo de Deus, aos que atenderam o chamado, aos que entendem o chamado, aos que creem nestas verdades.
aos que dão crédito à mensagem da cruz, aos que realmente têm fé, certo? Na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e entendem o projeto de salvação, o seu nascimento, a sua missão, os milagres, prodígios e maravilhas, a sua morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, certo? E a sua segunda vinda que realmente se aproxima. Se aproxima. Então, o que é que nós vemos aqui? A importância desta carta. Essa esperança pertence a mim e a você. E esta porta, ela está aberta para quem ainda não entrou por ela. Caminho, verdade e vida. Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. O mundo não a tem. O mundo não tem. O mundo desconhece. Não vive. Por que desconhece? Porque só quem conhece é quem tem, de fato, interesse em conhecer estas verdades, tem interesse em viver estas verdades e, através do Espírito Santo, ele se entrega aos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. A este encontro, como Paulo se entregou, a este novo nascimento. Então o mundo não conhece, o mundo não tem, certo? Qual a esperança do mundo? Qual a esperança que o mundo tem? O mundo vive sem esperança. O mundo vive sem expectativa nenhuma. O mundo vive desnorteado, certo? E as pessoas que lá estão e vivem aquilo que o mundo oferece, estão desnorteados também. Qual a esperança do não salvo? Né? Qual a esperança daquele que não tem convicção, daquele que não tem fé, daquele que não crê, daquele que realmente despreza o Evangelho, daquele que não atenta para a mensagem da cruz? Qual a esperança dessas pessoas ao passar para a eternidade? Qual a esperança que eles têm? Certo? Não existe esperança nenhuma. Eu vou tentar transmitir para você algo que eu ouvi de um cristão, certo? Que crê na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que crê na salvação, que crê nos céus, que crê na vida eterna. Este diálogo com um ateu, certo? Eles conversavam e o cristão dizia: não, nós somos semelhantes, no sentido de que nós temos família, nós temos filho, nós amamos a nossa família, nós trabalhamos, nós temos o nosso labor, nós temos, somos pessoas boas, somos pessoas amáveis, agradáveis, certo? Mas qual a nossa diferença no sentido de você não crer em Deus, em Cristo, na salvação, na vida eterna, e a minha, na minha fé? Qual é a principal diferença entre essas duas crenças? A principal diferença é o seguinte: que se de fato você estiver certo quanto ateu, eu não perdi nada. Eu não perdi nada em caminhar, em crer no Evangelho, em viver o Evangelho, em pregar o Evangelho, em amar as almas, em querer de fato que as pessoas tenham um encontro com Cristo. Eu não perdi absolutamente nada se você estiver certo quanto ateu. Mas se eu estiver certo quanto cristão, você perdeu tudo. Certo? Você perdeu tudo. Então, eu gostaria que você se tornasse um cristão. Eu gostaria que você se entregasse ao Senhor Jesus, certo? E não, né, corresse o risco de perder a sua alma, de perder a vida eterna, a salvação. Então,
entre um ateu e um cristão, o cristão está na vantagem. Sinceramente, está na vantagem. E nós temos convicção disto. Nós temos certeza disso. Nós não temos dúvidas quanto à vida eterna, quanto à salvação, quanto à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta palavra, ela é comprovada cientificamente. Esta palavra, ela é comprovada documentalmente. Esta palavra, ela é provada através das profecias que se cumpriram e continuam se cumprindo. Nós vemos até hoje, na contemporaneidade, as profecias se cumprirem. Então, qual a esperança do mundo? Né? Qual a esperança do não salvo? Qual a esperança daquele que não crer na vida eterna, na segunda vinda do Senhor Jesus, no novo céu e nova terra, nas mansões celestiais, onde não há pranto, não há ranger de dente, certo? Não há morte. Né? Não existe esperança ao mundo. É bem verdade, como veremos posteriormente, que os ensinamentos de Paulo sobre a vinda de Cristo geraram alguns problemas, certo? Mas graças a isso temos esta carta, certo? Então, Paulo é comunicado dos problemas que a igreja em Tessalônica está enfrentando e ele é inspirado pelo Espírito Santo em escrever esta carta. Paulo ele é comunicado pelos problemas que lá os irmãos de Colossenses estão enfrentando, e ele escreve a epístola aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Ele escreve aqui, né, estas epístolas também que nós estamos vendo aqui, 1 Tessalonicenses, estamos entrando nesta carta, iremos até 2 Tessalonicenses nesse trimestre, tá certo? Então, esta carta foi gerada, né, em um coração de um pastor preocupado com a salvação dos seus irmãos, preocupado com a salvação daqueles que até nem conheciam, porque é esta que é a missão, pregar o evangelho para aqueles que estão fora, estão no mundo, estão destituídos, sem Deus, sem paz e sem salvação, andando em caminhos largos à condenação eterna. Então, esta que é a dedicação daquele que tem a missão, tem um amor por estas almas, certo? Em viver esta vida extraordinária que o cristão, que o salvo, ele vive. Uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida com esperança, com convicção, com fé, certo? E uma vida que, mesmo em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às tempestades, nós podemos sentir e ter paz. Paz. Muitas das cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, ele esteve em uma prisão. Mas ali, a principal atitude de Paulo e a fé que realmente estava consolidada no apóstolo era que ele não se importava pela prisão material, pelas grades, pelas algemas, pelas correntes, certo? Pela privação da prisão material. Mas o que realmente envolvia totalmente o apóstolo Paulo era agradecer a Deus por ele ser prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo, né? E em Cristo ele tinha toda a liberdade, mesmo na cadeia, mesmo na prisão. A liberdade em Cristo, ela é extraordinária, certo? Ela não detém o homem, a mulher de Deus, aquele que entende esta verdade, né? Aquele que está em Cristo, ele está livre.
Aquele que está em Cristo, ele desfruta desta liberdade, mesmo em meio ao caos do mundo, mesmo em meio aos problemas econômicos, aos problemas sociais, aos problemas institucionais, mesmo aos problemas políticos. O que está em Cristo, ele tem paz, ele vive em paz, ele caminha em paz, ele consegue transmitir esta paz e ama o seu semelhante, este amor, para que estes também possam gozar desta paz verdadeira que só encontramos em Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador.